Beleza, minha gente, olha só. Dando sequência aí aos estudos da eletrodinâmica, vamos falar talvez da equação mais importante da eletrodinâmica, que é a chamada primeira lei de Ohm. Na verdade, as duas leis de Ohm, elas são essenciais para um bom entendimento da eletrodinâmica praticamente toda, tá? E tem N variações, N formas de analisar a primeira lei e a segunda lei e levá-las para o lado prático, vamos dizer assim. Então, se a gente fizer uma análise de todas as questões que o Enem cobrou sobre o assunto de eletrodinâmica, de forma direta ou de forma indiretamente, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm estavam envolvidas nessas questões, tá bem? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos voltar ao nosso circuito elétrico. O que nós havíamos dito? Olha, enquanto tiver essa chave aberta, é como se a pilha não existisse. O circuito aberto não vai ter aquele campo elétrico, não tendo campo elétrico, não haverá força elétrica para movimentar ordenadamente os elétrons, beleza? Bom, aí eu vou então fechar o circuito. A partir do momento que eu fecho o circuito, o que acontece? Bom, quando eu fecho o circuito, eu crio um campo elétrico. E o campo elétrico vai gerar uma força elétrica em cima das cargas, fazendo com que essas cargas se movimentem todas na mesma direção e no mesmo sentido. Então, meninos, aqui eu estou trabalhando com o sentido convencional da corrente, como se essas bolinhas fossem cargas positivas. Daqui para frente, todos os desenhos é como se fossem cargas positivas. Saindo do lado positivo, fazendo aqui o nosso efeito Joule, passando e voltando. É interessante você perceber que os elétrons, as cargas se movimentam com uma velocidade constante. As cargas se movimentam com uma velocidade constante, tá? Mas, professor, aqui tem perda de energia. Então, a gente tem energia cinética e energia potencial. A energia cinética, num circuito elétrico, ela se mantém. O que nós vamos ter é perda de energia potencial elétrica. Então, quando você tem a passagem aqui, ó, você tem menos potencial. Desculpa, aqui você tem mais potencial. Quer dizer, você tem mais energia potencial. Só relembrando, para quem esqueceu, qual a diferença entre energia potencial e potencial? Energia potencial é o conceito de energia associada à capacidade de fazer alguma coisa. Potencial é qual a quantidade de energia que cada coulomb transporta. Então, energia potencial é Joule. Potencial é qual a quantidade de Joule por coulomb. Então, quando eu falo que aqui tem um maior potencial, é que aqui eu tenho mais joules para cada coulomb. Como dissipa, vai entrar com mais joules por coulomb e vai sair com menos joules por coulomb. Aqui não tem dissipação, que a gente vai considerar como se fosse um condutor ideal. Um condutor ideal não vai ter efeito Joule. Não tem dissipação quando chega aqui. Quando chega aqui, não perdeu nada, então em todo esse lado o potencial é o mesmo. Quando chega na pilha, a pilha repõe a energia e sai lá do outro lado, então, a carga novamente com maior potencial. Então é interessante você entender, botar na cabeça essa ideia desse movimento, tá? Entender isso, ó. Aqui tem uma perda de energia e aqui tem uma reposição dessa perda. Na verdade, a pilha só dá ao circuito a energia que ele perdeu, tá? Então, se durante a dissipação dissipou 10 joules, a pilha vai fornecer 10 joules para repor esses 10 joules. Então, a energia gerada é sempre igual à energia dissipada, tá? E é exatamente essa igualdade entre a gerada e a dissipada que faz com que os elétrons se mantenham com velocidade constante, tá? Você vai ter a mudança apenas da energia potencial.
Bom, o que acontece? Então, do maior potencial para o menor potencial, você tem o que nós chamamos de DDP, é a diferença de potencial, tá? Então, você tem a DDP, diferença de potencial. Aqui a diferença foi de redução, que o potencial diminuiu, porque a energia foi dissipada. Aqui você vai ter uma elevação do potencial, uma DDP de elevação, tá? Então, meninos, é interessante você entender que, por exemplo, energia potencial, a gente pode botar o zero onde a gente quer, né? A gente pode botar a referência onde a gente quer. Então eu posso falar assim, a energia potencial aqui desse lado é zero, então a energia potencial subiu 2 joules, desceu 2 joules, subiu 2 joules, desceu 2 joules. Ou, subiu 2 joules por coulomb, desceu 2 joules por coulomb. Subiu 2 joules por coulomb, desceu 2 joules por coulomb. Tá? Então, olha só que interessante, A gente sabe que essa pilha é de 1,5 volt. O que significa isso? Quando a carga elétrica passa por aqui, quando 1 coulomb passa, ele ganha 1,5 joules. Só que se ele ganha 1,5 joules por coulomb aqui, ele perde 1,5 joules por coulomb aqui. Ganha 1,5 joules, perde 1,5 joules por coulomb. É assim que a coisa funciona, tá bom? Bom, aí vamos falar da primeira lei propriamente dita. Então, a primeira lei você vai pegar uma pilha e vai ligar uma resistência elétrica a uma pilha, tá? Um resistor elétrico a uma pilha. Então, considere um resistor mantido a uma temperatura constante. Então, vamos garantir que essa temperatura aqui está constante. Para valores diferentes de U, o resistor será percorrido por novas correntes. Beleza. Então, o que ele está dizendo aqui? Quando esse U for 3 volts, vai dar um I. Quando esse U for 5 volts, vai dar um outro I. Quando esse U for 10 volts, vai dar um outro I. Para cada U diferente, você terá um I diferente. Para cada nova diferença de potencial da pilha, você vai ter uma nova corrente, tá? E o que a primeira lei de Ohm fala? Que a razão entre U sobre I é constante, desde que a temperatura seja constante, tá? Então, a razão entre U e I é constante, e essa razão entre U e I vai ser a resistência elétrica do meu resistor. Então, resistor é a pecinha. Resistência elétrica é a característica dessa pecinha, tá? Então, o que a primeira lei de Ohm fala? Ó, eu botei 2 volts, deu I1. Botei 4 volts, deu I2. Botei 10 volts, deu I3. Para cada U vai dar um I, para cada U vai dar um I. Mas se eu dividir esse U por esse I, esse U por esse I, esse U por esse I, o valor da divisão dá sempre a mesma coisa, que nada mais é que a resistência elétrica do meu resistor. Para que as coisas funcionem, o U tem que ser colocado em volt, o I tem que ser colocado em ampere e a resistência elétrica vai ser dada em ohm. Ou exatamente em homenagem ao nosso amigo aí que estabeleceu essa regra, tá? Bom, meninos, o que acontece? Se eu fizer um gráfico do U pelo I de um resistor ôhmico, isto é, o que é U pelo I, um resistor ôhmico? Se eu pegar o U e dividir pelo I, tem que dar sempre o mesmo valor, tá? Então, se eu pegar o U, deu I1, U2, deu I2, mas se eu pegar esse U e dividir por I, deu 10. Se eu pegar esse novo U e dividir por esse novo I, vai dar 10 novamente, tá? Então, meninos, o que acontece? O gráfico é uma reta, se o U for 0, o I é 0, o U vai aumentando, o I vai aumentando, eles são diretamente proporcionais, tá? Inclusive, eu sei que, por exemplo, quem seria tangente de um ângulo? Tangente de um ângulo seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E é U sobre I. Então, a tangente de um ângulo é numericamente igual à resistência.
a tangente do ângulo alfa, tá aqui alfa, teta, mas é uma mesma coisa, né? A tangente do ângulo alfa, a tangente do ângulo teta, é U sobre I, que é igual a R, que é igual a resistência, tá bom? Isso se for um resistor ôhmico. Se for um resistor não ôhmico, a gente só fala da existência deles, mas não trabalha com eles durante a eletrodinâmica, o que acontece? Você pode usar a lei de Ohm. U sobre I é igual a R. Tá? Você pode usar. U dividido por I é igual a R. Só que para o 1, I1 vai dar um valor de R. O 2, I2 vai dar outro valor de R. Tá? Então, lá eu mudo U, mudo I, o R dá sempre a mesma coisa. Aqui, quando eu mudar o U, mudar o I, o valor de R não vai ser mais o mesmo. Tá? E aí seriam os resistores não ôhmicos. Exemplos de resistores não ôhmicos são os filamentos das lâmpadas incandescentes, aqueles filamentos, aqueles fiozinhos que tem lá, que aquecem, esquentam e geram luz na lâmpada incandescente, são resistores não ôhmicos. Para a gente poder entender isso melhor, vamos fazer aqui um exemplo para deixar isso mais claro. Ele fala assim, quando se aplica uma DDP de 12 volts num resistor ôhmico, ele é percorrido por uma corrente de 3 amperes. Determine a resistência desse resistor e a corrente a ele, quando a ele se aplicar uma DDP de 10 volts. Então, olha bem o que eu disse, Quando é 12 volts, é 3 amperes. Quando for 10 volts, qual vai ser a nova corrente? E qual é a resistência elétrica desse resistor? Bom, meninos, o que eu vou fazer? R é U sobre I. R é U sobre I. Beleza. O 1 e 1, 12 sobre 3, R vai dar 4 ohms. R vai dar 4 ohms. Show de bola, show de bola. Aí, repara, eu troquei o U de 12 para 10, troquei. O I vai mudar, mas o R permanece o mesmo. Se ele é um resistor ôhmico, o valor de R é constante. Então eu posso escrever R, o 2 sobre 2. Um novo U, um novo I na mesma resistência. Aí o que acontece? Ele diz que o 2 era 10 e o R você sabe que é 4. Então repara que se o U cai de 12 para 10, o I cai de 3 para 2,5. Tá bem? Então, se o U diminui, o I diminui e R permanece constante. Tudo bem? Bom, meninos, com isso fechamos a primeira lei de Ohm, tá? É algo simples, mas que isso depois tem N aplicações e vai engrossando o caldo, ficando as coisas mais difíceis. Volto a dizer, não deixe de assistir esse vídeo uma primeira vez corrida e na segunda vez que você for assistir, anota no seu caderno como se você estivesse copiando as coisas do quadro, para melhorar a fixação do conteúdo na sua cabecinha aí, tá bom? No mais, um grande abraço, tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!